Nós vamos iniciar agora a aula sobre hidratação no esporte. A gente imaginar e pensar que a água ela constitui o principal componente do nosso corpo, já dá para a gente pensar que deve ser importante fazer uma gestão de líquidos de um modo geral, sendo a água o principal deles, para que a gente mantenha um equilíbrio de composição líquida no nosso corpo, tá? De modo geral, a quantidade de água corporal ela varia entre 45% e 75%. E essa variação tem uma relação muito forte com a composição corporal do sujeito. Por quê? Porque a massa livre de gordura, que é tudo menos a gordura, ela tem em média 70 a 80% de água, tá? E a massa gorda, o tecido adiposo, tem cerca de 10% de água. Então, se você tiver dois indivíduos que pesam 100 quilos e um tem 10% de gordura e o outro tem 20%, o que tem 20% de gordura vai ter menos água corporal, tanto do ponto de vista relativo quanto absoluto. E o que tem 10% vai ter mais água corporal, porque ele tem uma quantidade maior de massa livre de gordura. Então, a gente vai ter essa relação. Quanto maior a massa livre de gordura do sujeito, maior a quantidade de água corporal que ele possui. E essa água ela está distribuída no espaço extracelular, que corresponde a 34%, e no espaço intracelular, que corresponde a 66%. No espaço extracelular, a gente tem uma concentração maior dos íons sódio e cloro, e no espaço intracelular, do íon potássio. Para que a gente mantenha o balanço hídrico ao longo das 24 horas, é necessário equilibrar, né, a ingestão de água, ou mesmo a água formada pelo corpo, com a perda de água. Então a gente tem a ingestão de água na forma de água mesmo, né? A gente fala de água pura, que é o líquido que a gente mais consome ao longo do dia. A gente tem a ingestão de água através dos alimentos, né? Uma estimativa aí de pelo menos 700 ml por dia. Quanto mais vegetais crus a gente consome, mais água a gente acaba ingerindo. A gente tem vários vegetais, hortaliças e frutas que têm teor de água acima de 80%, às vezes até acima de 90%, tá? E além disso, ainda tem a água endógena que é produzida lá na cadeia transportadora de elétrons, que corresponde a cerca de 300 ml. Então, para eu ter um balanço hídrico ao longo das 24 horas, eu tenho que equilibrar aquilo que eu tenho de ingestão de água, mais a produção interna, com a perda. Né? Em condições normais, a gente teria uma perda por sudorese em torno de 450 a 675 ml, tá? Sem considerar a realização de exercício físico. Há uma perda também por meio da respiração, e essa perda ela aumenta durante o exercício físico, porque a gente aumenta a frequência respiratória. Há uma perda muito importante no dia a dia por meio da urina, do xixi. No exercício físico, a perda pelo xixi ela fica bem restrita, tá? Porque o hormônio antidiurético vai impedir essa formação de xixi, ou pelo menos vai reduzir ela dramaticamente, porque durante o exercício físico, como a gente tem o mecanismo da sudorese inativado, e aí uma perda de líquido aumentada pela superfície corporal, não faz sentido a gente ficar produzindo xixi e aumentando a perda de líquido. Eu preciso de preservar líquido no corpo. E além disso, ainda tem a perda pelas fezes. As fezes elas devem ser úmidas, né, para que facilite o processo de evacuação. Quando a pessoa tem constipação intestinal e aí tem as fezes mais duras, a gente tem até dificuldade para eliminar essas fezes, né? Então, juntando a perda diária com aquilo que foi ingerido e produzido no corpo, se eu tiver a mesma quantidade, eu mantenho meu corpo em equilíbrio hídrico. Tá? A quantidade de água diária para uma pessoa sedentária é em torno de 2,5 litros por dia, quantidade necessária, embora essa necessidade é muito variável. E no atleta isso pode chegar até 3 vezes mais, né? Eu digo que pode chegar até mais que 3 vezes, às vezes 4, 5 vezes mais. Por quê? Porque o exercício acelera a perda hídrica e aumenta a necessidade de consumo de líquidos diários. Então, como eu disse, a necessidade de água diária ela vai variar, primeiro individualmente,
Então, se você tiver duas pessoas, né, do mesmo sexo, mesma idade, mesma composição corporal, uma pode perder mais água do que o outro naturalmente. Existe uma individualidade nesse processo. E além disso, a gente tem dois fatores que influenciam muito a perda de líquido diária e, consequentemente, vai influenciar a necessidade. Quanto mais se perde, maior a necessidade de consumo. Um é o exercício físico. E aí vai depender da intensidade e duração. Quanto mais intensa e quanto maior a duração, maior vai ser a demanda energética do exercício, maior vai ser a produção de calor interno, maior vai ser a sudorese e, consequentemente, maior vai ser a necessidade de ingestão de água. E também as condições ambientais, principalmente em relação a dois fatores, temperatura e umidade. Quanto maior a temperatura e maior a umidade, maior a perda hídrica. Quanto menor a temperatura e menor a umidade, menor a perda hídrica pela sudorese. Então, assim, num dia o sujeito pode ter uma necessidade de líquidos, por exemplo, de 2 litros, 2 litros e meio. E no dia seguinte, essa necessidade pode passar para 5, 6 litros. Basta que no dia seguinte ela tenha feito, por exemplo, um exercício físico por um determinado tempo que causou uma grande sudorese. Ou se de um dia para o outro você tiver uma variação muito grande na temperatura e na própria umidade, já pode acelerar a perda hídrica e mudar. Então falar que a necessidade é 2 litros, 3 litros, essa necessidade, essa quantidade, 2 litros, 3 litros, ela pode ser suficiente para um dia e para outro dia não ser suficiente. Então não dá para a gente ficar falando muito necessidade, não. Existem alguns métodos de avaliação do estado de hidratação, alguns até bem simples, que eu vou mostrar mais adiante, que dá para a gente fazer um monitoramento do nosso estado de hidratação e, consequentemente, a gente ter a percepção se a nossa ingestão está adequada ou não. Porque, naturalmente, ela vai variar dia a dia, tá? Então, o ser humano ele é um animal homeotérmico, ele é um animal de temperatura constante. A nossa faixa normal de temperatura é de 36 a 37 graus, e todas as vezes que a gente estiver num ambiente com temperatura inferior ou com temperatura superior à do nosso corpo, que vai aumentar a temperatura do corpo ou diminuir a temperatura do corpo, o nosso corpo vai reagir a essa situação com alguns mecanismos de ajuste, tentando manter a temperatura dentro da faixa normal. Tá? Então, se a gente tiver uma situação de redução de temperatura corporal, por exemplo, clima frio, né? O dia hoje está 10 graus, então está muito frio. O nosso corpo vai reagir a isso, porque a gente não pode deixar que a temperatura diminua a ponto do sujeito ter uma hipotermia. Então, o corpo faz algumas coisas. Por exemplo, ele faz vasoconstrição dos vasos sanguíneos da superfície corporal, da região da pele. Porque quando ele faz isso, ele diminui o fluxo sanguíneo para a região mais externa do corpo e aí, com isso ele conserva calor no interior do corpo, diminui a perda de calor corporal. Além disso, dependendo se tiver muito frio, o sujeito pode desenvolver tremuras, que são contrações musculares que vão aumentar o gasto energético, aumentando o gasto energético, aumenta a produção de calor e aí ajuda a recuperar a temperatura corporal. Há também uma ação hormonal, né? Um estímulo para a tireoide, aumentar a tiroxina e aumentar o metabolismo do sujeito. Naturalmente, em climas mais frios, a gente gasta mais energia diária simplesmente para manter a temperatura do corpo, tá? E a questão de ereção de pelos para o ser humano tem validade só para os animais, porque os animais, quando faz a ereção de pelos, eles criam uma camada de ar ali que serve como isolante. Então, numa situação de baixa temperatura, nosso corpo vai reagir buscando fazer com que a temperatura corporal se mantenha ou se eleve para que fique dentro da faixa normal. Ainda existe uma outra reação nossa, que é uma reação comportamental. Então, por exemplo, se eu estiver num local e estiver muito frio, se tiver uma blusa disponível, né, um cobertor, qualquer coisa que eu possa me agasalhar, eu vou naturalmente pegar isso e utilizar. O contrário também acontece. Eu estou agasalhado com uma blusa e o ambiente está quente, o que, que eu faço? Eu vou tirar. Então a gente tem também uma resposta comportamental em relação ao frio, que é uma resposta para tentar manter a temperatura corporal numa situação adequada. O contrário, ó, quando a gente está
começa a ter um aumento de temperatura corporal, ou porque a gente está fazendo exercício, ou porque a gente está exposto a um ambiente com calor, né? Então, por exemplo, lá de fora é diretamente exposto aos raios solares. Meu corpo vai começar a aquecer. Meu corpo começa a aquecer, qual são as reações? A gente tem uma vasodilatação dos vasos sanguíneos da superfície, ao contrário do que a gente viu anteriormente, né? Por que isso? Porque isso vai permitir um aumento do fluxo de sangue na região da superfície. Porque a troca de calor entre o nosso corpo e o ambiente, essa troca de calor, ela ocorre na pele. Então, a pele em contato com o ar vai transferindo calor para o ar. Então, se eu aumento a circulação na região da superfície, na região da pele, esse sangue vai trazendo o calor das partes internas do corpo para as partes mais internas e vai facilitar o processo de transferência. Não tem como o calor que está sendo gerado lá no meu coração pular para o ambiente. Ele tem que ser conduzido até a superfície do corpo, até a pele, e na pele que vai ocorrer a troca de calor. Então, essa vasodilatação tem essa finalidade. A gente tem um mecanismo fisiológico aí que é a sudorese, então eu aumento a produção do suor, porque o suor, quando ele é liberado nos poros da pele, ele entra em contato com a superfície da pele, evapora e leva calor para o ambiente. Tá? E eu posso ter também uma redução da taxa de metabolismo basal para fazer com que haja uma menor produção de calor. Isso também ajudar a manter a temperatura. E além daquela reação comportamental que eu disse, né? Um detalhe importante, por exemplo, quando a gente coloca um casaco, um cobertor, não é que o casaco vai esquentar o nosso corpo, né? Como que ele funciona? Então tá frio, eu peguei e vesti uma blusa. Essa blusa, a temperatura dessa blusa, ela vai ser a temperatura ambiente. Então, na hora que eu coloco ela no meu corpo, ela até tira um pouco de calor do meu corpo. Só que colocando a blusa, eu crio uma barreira entre a minha pele e o ambiente. Então, o calor que está sendo produzido no meu corpo, que está saindo para o ambiente, ele começa a ficar acumulado ali ao redor do corpo. Então, ela serve como uma barreira, um isolante térmico. E aí, esse calor sendo preservado ao redor do meu corpo, eu começo a sentir uma sensação mais confortável de bem-estar e de temperatura controlada. E isso vai ajudar a diminuir a produção de calor interno, porque eu não preciso de gastar tanta energia, já que eu tenho um componente ali que está ajudando a manter a temperatura no meu corpo e diminuindo a possibilidade dela ser transferida para o ambiente. E quanto maior é a diferença, né, de temperatura entre o ambiente e o meu corpo, maior vai ser a transferência de calor. O calor ele sempre vai do lugar mais quente para o mais frio. A gente já viu lá atrás, na parte de metabolismo energético, que durante o exercício físico a gente vai ter um aumento da demanda energética, aí mais moléculas de ATP vão ser hidrolisadas, e quando elas são hidrolisadas, a gente tem liberação, transformação da energia química em energia mecânica, o trabalho, isso corresponde a cerca de 25, 30%, mas a maior parte dessa energia liberada pelo ATP vai ser transformada em calor ou energia térmica. Então, é esperado que quando se faz exercício haja aumento da temperatura interna. O nosso corpo vai reagir para evitar que esse aumento não seja suficiente para comprometer as funções fisiológicas. Então já é esperado, né, esse aumento, né? Só que eu tenho que ter alguma maneira de dissipar esse calor extra que está sendo produzido durante o exercício físico. E como que o meu corpo evita esse calor, né? Como que ele evita esse acúmulo de calor? Ou seja, aumentou a produção de calor, agora eu vou aumentar a dissipação, aumentar a transferência de calor para o ambiente para manter a temperatura controlada. Então, para que a gente tenha o equilíbrio térmico, né, para que a gente faça uma termorregulação adequada, eu preciso equilibrar o ganho de calor com a perda de calor. Se os dois forem equivalentes, eu mantenho a temperatura equilibrada. O calor vai ser ganho pelo calor produzido metabolicamente, então o gasto energético. O tempo todo a gente está gastando energia, o tempo todo a gente está produzindo calor. Tá? Se não fosse assim, nosso corpo ia começar a se aproximar da temperatura ambiente. Se vocês observarem, vocês vão perceber o seguinte, que na maioria do tempo, nas 24 horas do dia, a gente está sempre em ambientes onde a temperatura é inferior do nosso corpo. Então a gente está sempre transferindo calor para o ambiente, na maior parte do tempo, tá?
E aí o calor metabólico ele vai sendo produzido continuamente, que a gente vai gastando energia para manter a temperatura. E eu posso também ganhar calor a partir do calor ambiental. É menos comum, como eu disse, mas se eu for ali para fora e ficar exposto ao sol, a incidência dos raios solares, né, a irradiação dos raios solares diretamente sobre mim vai causar aquecimento da minha pele e do meu corpo. E como que a gente dissipa calor para o ambiente? Nós temos quatro mecanismos: a radiação, a condução e a convecção, que são mecanismos físicos, e a evaporação do suor, que é um mecanismo fisiológico. Vamos detalhar um pouquinho cada um desses mecanismos. Então, a transferência de calor para o ambiente por meio da condução, ela envolve aí uma transferência de calor de um material para o outro através do contato molecular direto, tá? Um exemplo aqui. Se eu colocar minhas mãos numa bacia com água fria, parte do calor das mãos será transferido para a água. Então, uma transferência direta, né? Outro, se eu sentar num banco que ficou exposto ao sol, esse banco vai estar quente, a temperatura vai estar maior do que a da minha pele, eu vou receber calor desse banco, tá? Então, por exemplo, né, se você chegar num local e sentar numa carteira, numa sala de aula, é possível que você perceba que a carteira está fria, você sente que ela está mais fria do que o seu corpo. Se você ficar sentado naquela carteira por alguns minutos, se você levantar depois e colocar a mão, você vai perceber que ela está numa temperatura praticamente igual ao do seu corpo. Por quê? Porque seu corpo transferiu calor por condução para aquela carteira, tá? Na nossa pele também, quando o suor é evaporado, ocorre condução, porque as moléculas de ar, elas entram em contato com a nossa pele, recebem calor ali e vão para o ambiente. Além da condução, que é essa transferência direta, a gente tem a convecção, que aí envolve a mobilização do calor, né, de um lugar para outro através do movimento de um gás ou de um líquido. Quanto maior for esse movimento desse gás ou desse líquido, maior será a remoção do calor. Então, por exemplo, talvez alguém já tenha tido essa experiência aqui que está no exemplo. Ao realizar uma corrida numa esteira em frente a um ventilador, então você foi lá para fazer uma corrida, um exercício físico que vai gerar calor no seu corpo, aí você está em frente a um ventilador. Quando eu vou para academia para fazer esteira, eu procuro as que estão mais perto do ventilador, para aproveitar a convecção. Aí, ó, com o ventilador ligado, o ar, ele ao circular ao redor da nossa pele, retira as moléculas que foram aquecidas pelo contato com a pele e transfere calor de maneira mais eficiente. Se você quiser fazer uma experiência prática, vai na academia e faz lá a sua corrida na esteira em frente ao ventilador. Você vai perceber que fazendo isso, você vai suar menos. Por que vai suar menos? Porque o ventilador ele é um equipamento que vai aumentar a velocidade de circulação do ar. Então o ar ele vai, encosta na sua pele, já sai, já vem outra molécula de ar entra em contato de novo e sai. Então ele circula mais rapidamente ao redor do seu corpo e consegue tirar mais calor do seu corpo de maneira mais rápida. Se você repetir o mesmo exercício, vamos considerar que as condições de temperatura estejam semelhantes de um dia para o outro, mas só que dessa vez você ficar longe ou deixar o ventilador desligado, você vai perceber que a sua sudorese vai ser maior. Por quê? Continua tendo a convecção, porque o ar está circulando, só que com o ventilador desligado, o ar vai se movimentar ao redor do seu corpo de maneira mais lenta e ele vai retirar o calor do seu corpo de maneira menos eficiente. Ou então você lembra da sala de aula, né? Está num dia quente, o que a gente faz? Liga o ventilador. O ventilador é um equipamento que gera até calor, porque ele tem um motor ali. Mas para que a gente liga o ventilador e dá uma sensação de térmica mais agradável? Porque ele aumenta a circulação do ar e essa movimentação maior do ar remove calor com mais eficiência do nosso corpo, tá? O processo de condução e convecção, eles são responsáveis por cerca de 10 a 20% da perda total de calor. A gente tem ainda um outro processo chamado radiação. Esse é menos perceptível, que é a perda de calor por meio de raios infravermelhos, né, que são ondas eletromagnéticas emitidas pelo corpo. Considerando uma temperatura ambiente entre 21 e 25 graus e o sujeito com o corpo despido, esse mecanismo aqui ele é responsável por até 60% do calor perdido, né, do calor transferido para o ambiente. Então, numa situação de repouso, que corresponde a uma parte do dia a dia,
a maior parte do calor que é transferido para o ambiente é por esse mecanismo aqui, tá? Uma maneira da gente ter uma percepção, por exemplo, um dia que está muito quente, se você tiver um asfalto, assim, uma rua, uma estrada asfaltada, se você olhar no horizonte assim, é possível que você veja o ar, parece que o ar está vibrando, assim, aquilo são ondas de calor que estão irradiando ali do asfalto para o ar, tá? Por esse processo, o corpo pode tanto perder quanto ganhar calor, tá? Isso vai depender da temperatura corporal interna, se ela é superior ou inferior dos objetos. Então, por exemplo, se você está na sua casa, num quarto nesse momento, e o ambiente, a temperatura ambiente está menor, o seu corpo vai estar irradiando calor para o ambiente. Então, você está perdendo calor por radiação. Mas se você chegar e ligar um forno elétrico lá, a 200 graus, o que vai acontecer? Aquele forno elétrico a 200 graus, que é uma temperatura bastante alta, vai começar a irradiar calor para o ambiente todo. E aí seu corpo já não é o objeto mais quente daquele ambiente. E você vai começar a sentir a sensação de calor. Provavelmente você vai querer ir embora daquele ambiente, porque por radiação você vai estar captando calor emitido ali por aquele equipamento. E o quarto, que para a gente é o mais importante, pensando em exercício físico, é o mecanismo da evaporação do suor. Então, que é a perda, né, decorrente, a perda de calor aí decorrente da evaporação do suor em contato com a pele. Esse mecanismo ele é responsável por cerca de 20 e 80% da perda de calor, 20% no repouso e até 80% no exercício físico. Então a gente observa que no exercício físico esse mecanismo ele é fundamental, tá? Porque no exercício físico, como aumenta a demanda energética, a produção de calor sobe muito rápido, eu preciso de um mecanismo que seja muito eficiente. É como se fosse o sistema de arrefecimento do nosso corpo, né? Os carros têm isso, né? Tem uma água que circula lá no motor que ajuda a resfriar. Se tiver um problema lá na mangueirinha lá e vazar a água, o motor funde porque a resfriação não acontece, o refrigeramento não acontece, né? Então, se a gente observar aqui, ó, na figura da direita, a gente tem aqui uma glândula sudorípara. Então, essa glândula, né, ela tem uma parte que é inervada. O nosso sistema nervoso central, lá no hipotálamo, a gente tem termorreceptores. A gente tem termorreceptores periféricos e tem os centrais. Os centrais lá do hipotálamo, ele percebe variação de temperatura no sangue de 0,1 grau. Então, começou a fazer exercício, o sangue começa já a esquentar, o hipotálamo manda lá uma mensagem, um estímulo para a glândula sudorípara e ela começa a produzir o suor. E ela produz o suor, e esse suor é conduzido por um ducto longo até o poro lá da pele. Por que esse ducto aqui é longo? Porque o suor produzido aqui, na base aqui da glândula, ele tem uma composição muito, em termos de eletrólito, parecida com a do plasma sanguíneo. Só que à medida que esse suor vai sendo transferido, vai sendo conduzido aqui pelo ducto, ocorre um processo de reabsorção de íons cloro e de íons potássio, de modo que o suor, ao chegar lá na superfície da pele, ele está hipotônico em relação ao plasma sanguíneo. Ele tem sódio, ele tem cloro, ele tem cálcio, só que ele tem uma concentração menor do que ele tinha quando ele foi produzido aqui na glândula sudorípara. Então é um mecanismo de preservação de eletrólito que o corpo tem. E aqui a gente tem a participação muito importante de um hormônio que também atua lá nos rins, que é a aldosterona, tá? Então a gente durante o exercício físico a gente vai fazer isso, vai produzir suor, o suor vai ser conduzido pelo ducto até o poro. Se a gente olhar na figura da esquerda, está mostrando aqui esse suor, né? Quando ele chega lá na pele, a gente observa que a nossa pele fica molhada. Então né, o principal componente ali é a água. O que acontece? O calor também está sendo conduzido do interior do corpo para a pele começa a aquecer. Essa pele aquecida em contato com a água do suor vai virar vapor de água e vai ir para o ambiente. Para a gente ter um exemplo aí simples para entender como é que é essa evaporação do suor, pensa na seguinte situação: você está na sua casa e esquentou uma panela. Só que você desistiu de usar a panela, só que ela está quente, porque você colocou ela no fogo. E aí você quer resfriar ela rápido. O que você faz? Coloca debaixo da torneira e abre a torneira. Na hora que você abre a torneira, a água, que está numa temperatura muito mais baixa do que a superfície da panela, vai cair sobre a panela e vai fazer assim, tsh, e você vai perceber o que? Subir um vapor. O
que aconteceu ali? A água entrou em contato com a superfície da panela, virou vapor de água, virou um gás e foi embora. Se você colocar a mão naquele vapor, você vai perceber que ele está quente. Por quê? Porque ele tirou o calor da superfície da panela e agora levou para o ambiente. É isso que acontece na nossa pele. Só não vai dar o tch, né? Porque a diferença de temperatura é muito menor, mas ela vai evaporar dessa maneira também e vai levar o calor embora para o ambiente. E aí resfria o nosso corpo. Tá? Alguns fatores, como a evaporação do suor é um mecanismo fundamental, então a gente tem que pensar em algumas coisas que podem comprometer esse mecanismo. Um deles é a umidade relativa do ar. Quanto maior for a umidade relativa do ar, maior vai ser a dificuldade do suor evaporar devido ao gradiente de concentração. A umidade do ar é uma medida que mede aí a concentração de água no ar. Se a umidade está 70, 80, 90%, significa que tem muita água no ar. Se tem muita água no ar, a capacidade desse ar receber mais água na forma de vapor de água é menor. Então, quanto mais umidade, menos o suor evapora. E isso, por que isso aumenta a perda hídrica? Porque o nosso corpo tenta compensar essa situação suando mais. Ele sua, o suor vai para a superfície da pele, evapora muito pouco e começa, inclusive, a gotejar, tá? Então, é como está na figura, o sujeito começa a gotejar o suor, então o mecanismo perde eficiência e a gente acaba perdendo mais água, tá? Então, o ideal é que tenha condições ambientais com menos umidade. Então, se a gente pensar aqui em temperatura elevada e umidade relativa do ar alto, o indivíduo vai transpirar, né, muito, o suor vai gotejar a sua pele. Não é que ele não evapore, ele evapora, tá? Mas ele evapora com menos eficiência e o resfriamento fica comprometido, tá? Além disso, também vestuário. Então, por exemplo, se o sujeito usa roupas escuras, que absorve mais calor, ele dificulta a evaporação do suor também e favorece o aquecimento do corpo. Então, de preferência, utilizar roupas claras. Roupas apertadas que reduzem o contato direto com o ar também prejudica. Então, vou participar de uma corrida, coloca um calção, né, bem leve, bem larguinho, uma blusa também leve, larguinha, alguns usam até top, né? Para facilitar. Agora, às vezes, o sujeito vai correr e tá de calça de moletom, blusa de moletom, né? Se você usar esse tipo de roupa, você vai suar muito. Infelizmente, tem uns que acham que fazendo isso vai emagrecer, né? Só se aprendeu a suar gordura, o que não acontece, tá? Então, coloca roupas mais leves possíveis, de cores mais claras para ajudar. Preferir usar tecidos especiais. Então, tem alguns tecidos que favorecem a transferência do calor, né? A passagem do calor pelo tecido e aí, consequentemente, a evaporação desse calor. E usar tênis de tecidos também. Não vai usar um tênis de couro para praticar uma corrida, por exemplo. Aqui tem a foto de um jogador de futebol americano. Esse esporte é um esporte que causa uma sudorese muito intensa. Por quê? Porque obrigatoriamente eles têm que usar uma vestimenta que não favorece em nada a evaporação do suor. Né? Olha a blusa que eles usam, protetores aqui no ombro, capacete. Região da cabeça é uma das regiões mais irrigadas, que mais transpira, e o sujeito está com um capacete e fora as calças, tá? E mais uma dica, se o suor está na sua pele, você evitar de secar, porque toda vez que você seca, você faz seu corpo ter que suar mais para tentar resfriar o corpo. É lógico que às vezes você tem que secar, né? Porque se você está com muito suor ao redor do rosto, isso aqui pode até cair suor no seu olho e te causar algum prejuízo ali, porque o suor tem o sódio e dificulta a visão nesse momento, tá? Aqui nessa figura a gente observa que essa sudorese ela tem aquela relação bem íntima com a situação, com as condições ambientais. Então a gente tem aqui ó, duas condições, uma quente e úmida, uma frio e seca. E aqui embaixo está mostrando a velocidade, significa o seguinte, que da esquerda para a direita está aumentando a intensidade. E a gente sabe que aumentar a intensidade significa aumentar a demanda energética e aumentar a produção de calor. E, consequentemente, vai influenciar na sudorese. Então, o que a gente observa aqui? Que a curva de sudorese ela é sempre mais alta quando se tem o clima quente e úmido comparado ao frio e seco. Por quê? Porque aqui
você vai ter que, você tem mais dificuldade para evaporar o suor, e além disso, como a diferença de temperatura entre o corpo e o ambiente é menor, a transferência de calor fica prejudicada. Então, o clima frio e seco ele favorece mais nisso. E uma outra coisa que a gente observa aqui, né, que à medida que aumenta a intensidade, né, da esquerda para a direita aqui, independente se está quente e úmido ou se está frio e seco, a gente vai ter sempre o quê? Um aumento da sudorese. Basicamente por quê? Porque aumentando a intensidade, eu estou aumentando a demanda energética, eu estou aumentando a produção de calor, e aí o corpo vai aquecer mais rápido, eu preciso suar mais. Okay? E aqui a gente tem um estudo que comparou aqui a perda de líquidos e a taxa de sudorese em atletas de futebol americano. A gente já viu lá naquela figura como é que é a situação deles, né, em termos de investimento, e corredores de cross country. Os autores aqui, o que eles fizeram? Eles pegaram os corredores e colocaram para correr ao redor do campo lá para que eles estivessem expostos às mesmas condições ambientais. E foram feitos dois treinos, um de manhã e à tarde. Ao todo, o pessoal do futebol americano treinou 4 horas e meia no dia e o pessoal do cross country treinou 2 horas. Mas olha que impressionante, olha só. Pessoal, aqui está a perda de líquido em litros, tá? Diária, considerando os dois treinos lá. Olha o pessoal do futebol americano, 9,4 litros, tá? Pensa que esse sujeito aqui, ó, perdeu 9,4, a necessidade de água, de líquido dele no dia chega a 12, 11, 12 litros, né? O pessoal da corrida ó, perdeu 3,5, tá? Lembrando que a corrida foram 2 horas de treino. A gente tem aqui ainda uma coisa interessante, ó, que é a reposição, o quanto que ele conseguiu ingerir de líquidos durante os treinos. O pessoal do futebol americano perde muito, mas eles conseguem ingerir muito. Conseguiram ingerir 6,4. O pessoal da corrida, ó, perdeu 3,5, mas não ingeriu nem 50% do que perdeu. Aqui a gente tem uma injeção mais que 50%. Por que isso? Porque um treino de futebol americano, mesmo um jogo, ele é um esporte intermitente, que tem muita parada. Então, o sujeito tem muitas oportunidades para fazer reposição. Agora, a corrida não, a corrida é contínua. Ele está correndo, 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 e fazer ingestão de líquido correndo é mais difícil. Ele não tem como ele ficar parando, tá? E aqui ele fez o treino uma corrida contínua de 1 hora. Ele não deu parada para os atletas, tá? E a gente tem aqui do lado de cá, ó, se a gente pegar os dois últimos valores aqui, que mostra a taxa de sudorese, a taxa de sudorese em litros por hora foi 2,14 para o pessoal do futebol americano e 1,77 para o pessoal do cross country, ou seja, perdendo mais de 2 litros aqui a cada hora e o outro perdendo quase 2 litros, tá? Então repara que essa perda ela pode ser muito alta mesmo, né? E para finalizar essa parte, né, eu vou dividir essa aula em 3 partes. Para finalizar essa parte, a gente vai ver aqui nessa tabela 10.1 qual que é a contribuição aqui dos sistemas, né, dos mecanismos de perda de calor. Então, no repouso, a convecção e condução corresponde a 20% da perda total de calor, radiação em torno de 60% e evaporação em torno de 20%. É claro que isso é variável, né? E num exercício, condução e convecção 15, mas pode ser maior se a gente tiver num dia que está ventando muito, por exemplo. Radiação um pouquinho, 5%. E quem que é o principal? A evaporação do suor, né? Então ele é um mecanismo muito eficiente, importante para manter a temperatura corporal em faixas adequadas, só que o problema é que ele ocorre às custas de perda de água corporal. E por isso que é importante a gente sempre pensar em estratégias de fazer reposição, porque senão o sujeito vai perdendo água, perdendo água, perdendo água. Isso pode trazer algumas complicações, além da perda de rendimento. Então, vou finalizar essa parte aqui, tá? E a gente vai continuar na próxima aula.